Vamos à palavra de Deus nessa noite. Como disse a vocês, o pastor Léo está chegando, então o represento aqui mais uma vez como pastor coordenador do ministério, debaixo da direção dele. Então é uma honra sempre poder ser um instrumento nas mãos do Senhor. A palavra que eu tenho de Deus para vocês está em Mateus, no Evangelho, capítulo 29, capítulo 22, e o verso sim é 29. Mateus capítulo 22, verso 29. Pode colocar o tema na tela depois do texto, por favor. A palavra de Deus diz assim: Jesus, porém, acharam? Posso ler? Ou ainda tudo bem? Isso aí. Jesus, porém, respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu hoje estou usando uma tradução mais clássica, e nela o texto é assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Põe o tema na tela. O tema da mensagem dessa noite é erros. Esse é um dos temas mais delicados da gente tratar, porque a impressão que dá é que nós estamos falando, mas isentos dos erros. Mas do contrário, eu me submeto a esta palavra porque eu também cometo erros. Então é um assunto comum a todos nós. Nós temos facilmente a distinção do que significa errar. Tem temas de mensagens, tem temas que nós apresentamos, propomos aqui para o povo de Deus através da palavra, que você e eu precisamos discernir à medida em que a mensagem vai sendo destrinchada. Este não, este é um tema claro e direto. Erros, como outros temas nossos de mensagens que você já ouviu de pastor Léo, ou que preguei, ou que outro pastor tenha pregado. Temas mais diretos. Erro é muito comum da gente entender, não tem muita dificuldade. Mas mesmo assim a gente precisa pensar um pouco. Porque a ideia dessa mensagem é lembrar que muito do que está acontecendo de prejuízo na nossa vida é por erros que poderiam ser evitados. Se nós não tivéssemos a capacidade de evitar alguns erros, esta mensagem não existiria. Porque um erro causado quando a gente realmente não pode, não consegue evitar, tudo bem, ele até é chamado de inexcusável, ou seja, não tem como a gente evitar. Mas tem erros que a gente pode evitar, são os erros excusáveis. A estes erros a gente tem que dar atenção, ligar o alerta, porque existe a possibilidade de evitar. E se evitamos, desfrutamos de coisas, de momentos, de oportunidades que se perderiam se nós não nos atentássemos. Ok, então Jesus diz assim: errais em não conhecer as Escrituras. No contexto, Jesus está dentro de um debate, porque Jesus está falando sobre um casamento, e depois uma pessoa que casou algumas vezes. E aí quando chega na eternidade, de quem é a pessoa? Está casada com quem no céu? Aí Jesus responde assim para eles: lá no céu, vocês serão como anjos, não vão casar nem se dar em casamento. Então na verdade não há problema se uma pessoa aqui tiver sido casada algumas vezes, porque lá não tem nada disso. Ok, eu até digo para Ana Cláudia que eu quero vê-la lá, porque eu estou tanto tempo vivendo com ela. Eu disse: minha filha, mas foi Jesus que falou que lá não vai casar nem se dar em casamento. Então eu não sei como será esse mistério, mas que eu queria viver com ela a eternidade, eu queria. A palavra de Deus gera fé, gente, é o que está na Bíblia. A fé vem pelo ouvir, e eu ouvi pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus, eu vou discernir com você esta mensagem. A palavra de Deus gera fé,
Pois é, e a fé é o motor, propulsor do poder de Deus. Então, Jesus está dizendo assim: vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras, e nem o poder de Deus. Porque Jesus está colocando na mesma esteira um conjunto. Ele está dizendo assim: se você não conhece a Escritura, se você não dá o devido valor à Escritura, você não gera fé. É o que Jesus está querendo ensinar para eles e nos ensinar. E se você não gera fé, ele disse: se você não conhece a Escritura, você também não conhece o poder de Deus. Porque errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque está na mesma esteira. Ok. Então, se eu desprezo o conhecimento das coisas de Deus, da palavra de Deus, eu não gero fé. E se eu não gero fé, eu não experimento o poder de Deus. Porque poder de Deus só experimenta quem tem fé. Amém? É impossível você associar o poder de Deus à ausência de fé. É impossível. Porque para você dizer que foi Deus quem fez, tem que ter fé. Por exemplo, eu tenho fé para crer, pela Bíblia, pela palavra, que o mar vermelho foi aberto no meio, exatamente como a Bíblia fala. E Moisés tocou com o cajado e o mar abriu. Mas quem determina isso? Foi historicamente, arqueologicamente, cientificamente, porque eu vi? Não, é porque eu criei. É porque eu creio. Então a fé, em ouvir a Escritura e crer, me faz ver, enxergar e acreditar no poder de Deus de abrir o mar vermelho. A Bíblia fala que Deus mandou uma coluna de fogo de noite no deserto enquanto o povo de Israel estava passando. Uma nuvem de dia para aliviar o calor. E Deus mandou maná para cuidar do povo. O povo comia do maná, caia do céu, todo dia caía. E não podia nem guardar para o dia seguinte, porque Deus gosta de dar coisas novas, gente. Então Deus falou assim: não guarda nada. No dia seguinte eu mando coisa boa para vocês. Então assim, está na Bíblia. Mas eu só posso acreditar nesse poder de Deus porque eu tenho fé. Porque eu não vi. Mas eu creio. Porque a palavra de Deus gera em mim isso. Toda vez que você está ouvindo a Bíblia, por isso, gente, olha só, eu amo a palavra. E eu amo essa igreja porque ela é conduzida poderosamente pela palavra. Eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês são membros aqui da nossa igreja. Nós somos melhor que ninguém, gente. Não existe nada disso aqui. Tem gente fazendo trabalhos muito maiores do que o nosso. Mas vou falar uma coisa para você. Quem é membro aqui sabe o que eu estou falando. Gente, o que a gente está vivendo aqui, experimentando a palavra, ninguém brinca com isso aqui. Não é isso, pastor Décio? Aqui ninguém brinca com esse negócio aqui. Ele leva a sério isso aqui. Amém, sim ou não, gente? Eu estou falando alguma mentira aqui. Amém. Eu fiquei até preocupado agora. Mas por que a gente conduz? Porque a gente sabe que sem a palavra nós não levamos o povo de Deus ao nível que Deus quer. E aí cometemos muitos erros. Entende? Por isso que tudo nessa igreja, tudo do reino de Deus tem que ser pautado na palavra. Não pode fugir da palavra, gente. Não tem condições de fugir da palavra. Então assim, vamos lá junto. A palavra gera fé. E a fé gera o poder de Deus, ou permite, acessa o poder de Deus e me faz acreditar, Yara, no poder de Deus, mesmo que eu não veja. Ok. As manifestações de milagres estão aí pela fé. Onde nós estamos errando, gente? Porque, assim, os nossos erros nos causam muito prejuízo. Eu já cometi muitos erros. Eu cometo muitos erros. Quando eu falo de erros, eu não falo só de pecado, gente. Por quê? Aquele que anda com Deus não vive na prática do pecado, é o que diz a Bíblia. Então você luta para evitar o pecado e andar em santificação. Ok. Mas agora, não é só a questão do pecado, que também é um grande erro, que é um erro. Mas são erros que na vida, no meu dia a dia, no meu comportamento, na minha história, nas minhas atitudes, eu cometo estes erros que prejudicam o meu futuro. Os erros causam muito prejuízo. Às vezes a gente faz algo que não precisava fazer, mas a gente faz. E a gente paga o preço por isso. O desprezo das Escrituras, gente, desprezar as Escrituras de Deus é um grande erro. É um erro gravíssimo. E toda pessoa que desprezou a Escritura de Deus, a palavra dele, e resolveu, com suas próprias atitudes, conduzir sua vida, eu vi quebrar a cara. Eu não sei vocês, mas eu vi quebrar a cara. Porque age
conforme seus impulsos e vontades. Mas eu quero dizer para você que meus impulsos e minhas vontades estão anuladas, porque eu deixei lá na cruz. Na verdade, não é mais eu que vivo, é Cristo quem vive em mim, gente. E se Cristo vive em mim, eu tenho que ter muito cuidado para não errar, porque eu carrego comigo o Deus vivo dentro de mim. É muito forte isso. Muitos dos fracassos são explicados quando percebemos o que estamos desprezando nas Escrituras. Entendeu, Sandrinho? Quando a gente olha o desprezo das Escrituras, a gente consegue explicar um pouco dos fracassos que nós estamos tendo. Então, muitas áreas da nossa vida, familiar, financeira, relacionamentos, família, a gente está vendo as coisas erradas acontecendo, porque em algum momento estamos desprezando as Escrituras. Sabe como é que essa mensagem nasceu? Estava sentado trabalhando, eu e o pastor Celinho aqui durante o dia, e a gente resolvendo coisa aí, agenda da igreja, um monte de coisa ao mesmo tempo, e faz vídeo, manda para cá e manda para lá, porque um monte de coisa, até igrejas nossas também, além de Orlando, a gente trabalha no envolvimento. E aí o pastor Celinho falou, eu estou com uma música aqui para a gente cantar. E aí a gente conversando e chegamos à conclusão, numa conversa, de que como se desprezaram algumas coisas fundamentais do passado que hoje não fazem mais. Quer ver um exemplo? A gente entrou nesse assunto. Antigamente o filho dizia, bênção pai. Hoje parece até um cavalo dentro de casa, andando. Você não se comunica. Não é isso? Bênção mãe. Se não tiver isso, então a vida está... Não sejamos fatalistas, mas escute, são coisas que a gente desprezou. E você sabia que isso tudo está na Bíblia? Por exemplo, eu tenho pai e mãe, você também, pai e mãe, mesmo que qualquer um de nós tenha a infelicidade de não ter pais e mães que sejam à altura do que você imaginava, não foram bons pais, mas nós nascemos de um pai ou de uma mãe, ok? Certo. Pois é, a Bíblia diz que eles são como autoridade sobre nós. Quando nós honramos eles, nossa vida prolonga. Rapaz, eu não gosto... Por exemplo, tá? Eu amo meu pai e minha mãe, acabei de falar com ela, minha mãe, um tempão, porque ela fez aniversário, está aniversariando hoje, 74 anos. Minha mãe é uma mulher de muita fibra, que sempre esteve ao lado do meu pai, e criou a mim e meu irmão com muita educação, e está completando 74 anos, eu falando com minha mãe, então eu tenho muito apego, eu amo os meus pais, respeito e honra. Se meu pai tem 75 anos, ele diz assim, eu tenho 47, se meu pai diz assim, você está errado, cara, você está errado, meu filho, você vai ver eu fazer assim, ó, tá certo, pai, mesmo que eu esteja certo em alguma coisa, tá bom, pai, porque não foi dado a mim afrontar a autoridade daquele que Deus constituiu sobre a minha vida. Isso independe da idade, independe do status, de quanto eu estudei mais que meu pai ou não, se eu falo em público ou não, isso não interessa. O que interessa é eu obedecer um princípio que está na palavra de Deus. E eu percebo que muitos estão errando em pequenas coisas, não são em grandes coisas não, são em pequenas coisas, desprezando os princípios de autoridade estabelecidos por Deus, desprezando as linhas que Deus diz, não passa daí, e por conta de passar essa linha, cometem um erro, como aconteceu com Adão e Eva, que atravessaram uma linha que eles não podiam atravessar. E hoje eu percebo que às vezes é só uma linha, seduzidos por uma serpente da vida, atravessam as linhas, cometem os erros, só que toda vez que a gente comete um erro, tem uma consequência. O grande problema do erro é esse, gente, é que como Deus é justo, o mundo foi criado dentro do princípio de justiça. Então, quando nós cometemos uma falha, ele não pode negar a consequência do erro. Você nunca vai ver uma pessoa errar sem consequência. Por mais que ela erre sem um erro inexcusável, até o erro inexcusável, aquele que você diz, não, esse aí não tem jeito, não deu. Esse não tinha como não cometer. Até esse tem consequência. Porque o erro causa um efeito. Ok. Como não há erro em Deus, olha aqui, como não há erro nele, ele puxa o padrão para o alto. Edson, Deus leva o padrão para cima. Como não tem erro, ele não tem erro. Ah, pastor, mas eu sou ser humano, né? E eu erro. Mas nós fomos impactados e transformados pelo Espírito Santo. Deus habita dentro de nós. Então agora o que Deus fez? Na verdade, ele subiu o nível com a gente. Ele diz assim, eu não quero que vocês errem. Eu não quero que vocês errem.
Mas, Senhor, por quê? Porque vocês são sal da terra, porque vocês são luz do mundo. Porque o mundo vai odiar vocês. Eu não quero que vocês errem. Eu não quero que vocês brinquem com a vida, eu não quero que vocês se estraguem, eu não quero que vocês se misturem. Eu não quero que a mente de vocês seja dominada pelo mundo, eu quero que vocês tenham a mente em mim, porque eu sou o Senhor de vocês. Eu não quero que vocês errem. Porque quando a gente erra, a gente deixa de desfrutar da plenitude. Toda vez que acontece um erro, é um degrau a menos no caminho da plenitude, do que poderia estar melhor. Vou dar um exemplo, vamos para a prática. Eu sou um pai de família, um chefe de família, estou com a minha esposa, minha família, juntos, trabalhando e tal. Se eu cometo um erro financeiro de uma compra inadequada, eu arrasto uma consequência para a minha família durante muitos anos e pode ser que afete até a minha próxima geração. Por quê? Porque eu desci o nível da plenitude possível. Quanto mais você se preserva dos erros, maior o nível vai subindo. E aí você vai experimentando de plenitude melhor em todas as áreas da sua vida. E aí você, salvo os casos que são infelicidade, que não tem como a gente corrigir mesmo. Mas, por exemplo, tem gente que vive a vida toda com uma vida bem certinha economicamente e morre com tudo arrumadinho. E o outro teve a mesma oportunidade, mas embola toda a vida, fica tudo arrebentado. Mas por quê? Porque a quantidade de erros cometidos por este, que deixou tudo errado, não fez ele experimentar a plenitude. Já o outro, vou mantendo, vai arrumando, vai pagando, vai deixando, vai seguir, só onde pode, bota a mão onde pode, porque aqui não dá. Eu não posso botar a mão onde eu não alcanço. Então ele vai direitinho, termina muito bonitinho. Por quê? Experimenta a plenitude. Então, a mesma coisa acontece com a gente em todas as áreas, no reino, na vida. Deus, Ele chama a gente para um nível maior, para colocar a gente na esfera da plenitude. Porque viver pleno é melhor, gente, do que viver toda hora. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Eu não estou dizendo que dificuldades na vida não podem existir, mas o que eu estou dizendo é que a gente pode equilibrar a vida para viver um pouco mais tranquilo. A própria Bíblia diz que a gente, quando ora pelos governantes da terra, tem uma vida mais sossegada. Então a Bíblia diz que pode ter uma vida sossegada. Estava falando com a minha mãe agora, lá do Brasil, ela diz assim, eu sou carioca, de origem carioca. Minha mãe diz assim, filho, o Rio de Janeiro está acabado. Porque está tudo violento aqui, a gente não sabe o que vai acontecer. Seu pai, a gente não consegue sair daqui nem para ali assim, mais nada. Por quê? Toda hora é um tiroteio, toda hora é bala perdida, toda hora é guerra, facções aqui. Falei, mãe. Aí, como é que é aí, filho? Eu fiquei, tadinha, fiquei até assim. Eu falei, aí eu sei que não é assim. Eu falei, mãe, aqui a gente sai tranquilo, a gente volta tranquilo. Mas por que Deus é brasileiro? Ou Deus é americano? Porque Deus é americano, então por isso que na América é mais tranquilo. E Deus não é brasileiro. Não existe isso. O que existe é que, pela sucessão de erros, não se vive plenitude. Os Estados Unidos, por exemplo, organizam tão bem a sua segurança, ensinam tão bem lá na estrutura da base das escolas, que permite com que as pessoas... Tem pontuais violência? Tem, claro que tem. Não pense que isso aqui é o país das maravilhas, porque é só no livro da Alice. Aqui também tem seus problemas, e às vezes muito graves. Por exemplo, um rapaz veio da Pensilvânia e falou assim, pastor, eu estou aqui no paraíso agora, que na Pensilvânia eu vivia no meio de uma Cracolândia. Então assim... Os problemas existem, pontuais, mas que a gente vive uma vida sossegada, a gente vive. Quem é que saiu de casa hoje, olhando assim, aqui alguém me assalta aqui, vou entrar no carro. Mulher, entra logo, entra rápido no carro, porque senão vão assaltar a gente aqui. Pois é, assim que eu vivia com a Ana Cláudia quando a gente morava lá no Rio de Janeiro. Eu às vezes, chegava em casa da igreja, com a Ana Cláudia, ela está aqui, minha testemunha, minha esposa está aqui, ela sabe e ela vai confirmar, e ela sabe o que eu estou falando, e ela... Vivemos juntos essa experiência. Muitas vezes a gente saiu, parou o carro, teve que atravessar correndo na rua, né, Ana Cláudia? Porque o tiro estava, os traçantes passando aqui assim, de fuzil, no Rio de Janeiro. Eu morava num apartamento meu, tudo de... essa semana para trabalhar e passou por isso. Vida sossegada. Por quê? Menos erros, mais plenitude.
Esquece de fechar a porta. Ixi, a gente aqui na América esquece de fechar a porta mesmo. A gente recebe caixa de iPhone na porta e fica lá. É tudo de doido. Por quê? Porque Deus é americano. Não, é porque eles se organizaram para cometer menos erros. E infelizmente nossa nação tem padecido dos grandes erros. Bom, vamos continuar. Eu quero dar a você a primeira lição. São 4 lições só, aí eu preciso andar um pouquinho mais. Vamos lá. Número 1. Vamos pensar aqui. Nós estamos errando quando desprezamos os princípios de Deus. Nós erramos quando desprezamos os princípios de Deus. Eu vou ler um texto, vou ler 2 textos, não precisa colocar na tela por conta do tempo, porque são 2 textos que eu vou movimentar aqui. Eles estão no mesmo contexto do capítulo 28 de Deuteronômio, que é um dos textos que eu mais amo no Antigo Testamento. Quando Deus fala a Israel, e se você for em Israel um dia, você vai ver o judeu, ele tem muito orgulho desse texto, de Deuteronômio 28. Por quê? Porque ali Deus determina a bênção e determina a maldição. E aí no meio dessa transição entre bênção e maldição, a linha, Deus fala assim, ele diz assim, eu te apresento, está aí, diante de você, a bênção, a maldição, a morte e a vida, o bem e o mal. Escolhe, pois, a vida. É como se Deus estivesse dando um conselho assim, erra pouco, porque aí você experimenta o que eu tenho para você na primeira etapa de Deuteronômio 28. Porque em Deuteronômio 28, verso 1, a Bíblia fala assim, e será que se ouvires a voz do teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. Aí Deus vem com uma série de promessas para aquele que não abre, que não despreza os princípios de Deus. Amém? Pois é. Mas quando chega no Deuteronômio 28, verso 15, olha só, gente, do 1 ao 14, Deus larga de bênção sobre o povo. Mas quando chega no verso 15, Deus segura o freio de mão e ele diz assim, será, porém, que se não deres ouvidos à minha voz, a voz do teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje eu te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Aí vem uma outra galeria de maldições. Agora, o que é que faz a diferença entre ser abençoado ou ser amaldiçoado? É a palavra de um homem? É um comportamento errado? Não, Deus está dizendo assim, isso está acontecendo, vocês perdem a oportunidade da bênção e vocês caem no ambiente da maldição. Por quê? Porque vocês desprezaram a minha palavra. Então, quando é que a gente erra, gente? Quando a gente despreza os princípios estabelecidos por Deus. E você quer conhecer os princípios de Deus? Palavra dele. Palavra dele. Então, eu chamo a atenção para você desses 2 versículos que mostram o efeito de você preservar ou desprezar aquilo que é estabelecido por Deus. Em suma, não brinque com a palavra de Deus. Só isso. Porque é um erro e grave. E Deus não se agrada. Erramos quando não obedecemos à palavra de Deus. E quando não nos dedicamos em conhecer o que foi estabelecido por Deus. Nós erramos. E erramos sério, feio. Se a Bíblia diz que algo é pecado, então é pecado. Não tem relativo. Eu conversava essa semana com o pastor Décio, o pastor Salinho, o Anderson, a gente falando aqui no dia de trabalho da igreja, falando assim, gente, essa é uma geração tão relativizada que está fazendo com que se prepare o advento do fim. Porque o fim vai ser relativo. Tudo vai permitir, tudo vai poder, tudo é aceitável, nada é condenável. E quando alguma coisa é condenável porque incomoda alguém. Então a gente cria uma sociedade, uma humanidade anestesiada dentro do humanismo. E aí aceita as coisas da terra, aceita as coisas contrárias a Deus facilmente.
Então, você está em ambientes e você vai vendo a corrupção espiritual que está acontecendo nos ambientes. Isso é a preparação para o final. O fim está chegando, gente. E qual é a solução disso aqui, gente? Essa coisa que está misturando na terra, fazendo com que o ser humano relativize tudo e viva contrário à palavra de Deus. Qual é a solução? Um governo. Aí alguém falou assim, quando eu falei, não aqui, mas uma vez quando eu falei isso, a pessoa falou assim, que é isso? Você está falando, pastor, do governo do anticristo, que é o governo que vem. Não. Só tem uma coisa da solução, isso aí. É o governo de Jesus, quando ele vier para reinar com a igreja, ele assentar sobre a terra, eu vou reinar 1000 anos aqui. Prende Satanás, aprisiona ele. Agora eu vou reinar para mostrar para vocês como é que funciona. É o governo dele. É a palavra dele, gente. E aí os povos conhecerão e serão obrigados a dobrar os joelhos e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Gente do céu. Se a Bíblia orienta como deve ser organizada a vida, se a Bíblia orienta como deve ser organizada a família, se a Bíblia orienta como deve ser organizada as coisas, então consideremos isso, gente. Não despreze. Tudo que nós desprezamos hoje, amanhã faz falta. E a maior gravidade dentro de uma família é quando se despreza a palavra de Deus. Amanhã vai fazer uma falta muito grande, filho. Lá em casa, os meus pequenininhos vão para a igreja. Graças ao bom Deus eu tive a felicidade de meus filhos nunca... Que tem normal, não estou dizendo que é anormal que os meus filhos são super-heróis, nada. A gente entende criança é criança, acorda mais com sono. Mas lá em casa eu tive a felicidade de ver os... Vamos para a igreja. Acordava, aí lá, escovava o dente, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para... Essa frase era comum lá em casa direto, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Os meus filhos estão na igreja. E eu vou além para você, estou com as minhas netas na igreja agora. Que Deus é que faz, gente. Você imagina eu perder a oportunidade de ter minhas netas na igreja porque meus filhos se afastaram de Deus. Olha que privilégio para nós termos nossos netos na igreja, como o pastor Décio, pastor Adalvo, que eu sei que seus netos estão na igreja. É um orgulho aqueles meninos. Levi e Esteva, aqueles meninos são um orgulho. São pastores aqui, são pastores do futuro. Eles são um orgulho aqueles meninos. Eu quando vou lá, acabo de me divertir com eles, são divertidos demais. Mas tem Deus, eles têm Deus. O outro é pequenininho, Benjamin, né? São os menores, mas tem Deus aqueles meninos. Eu falo porque foram criados, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Vamos para a igreja, gente. Criados em princípios estabelecidos, sabe o que é certo e o que é errado. O meu filho foi criado, não põe a mão no que não é teu, não põe a mão, foi criando. E ele foi aprendendo, foi sabendo, discernindo. Fui mostrando os princípios de Deus em tudo que eu podia, para ele aprender, foi crescendo, foi se tornando generoso. Mostrei para ele como é a generosidade que agrada a Deus. Mostrei para ele que era plantar e colher no reino de Deus. Mostrei várias vezes, filho, aqui ó, papai vai botar um dízimo aqui, você vai ver o que Deus vai fazer na nossa casa. E ele via Deus fazer, eu chamava ele e dizia, está vendo o que Deus está fazendo agora, filho? Ele dizia, pai, quando eu trabalhar eu também vou dar dízimo. É porque eu ensinei minha casa. Eu muitas vezes assim, filho, vem cá, aqui ó, Vitor, teu pai vai dar uma oferta hoje aqui, essa aqui é a oferta. Aí ele olhava assim, ó pai, mas é muito. Ele sempre foi mais pegadinha assim nessa coisa, de saber muito pouco, mas é muito. É muito, filho. Mas Deus também tem dado muito para mim. Deus tem sido muito bom para mim. E não é muito em quantidade, é muito em qualidade, porque Ele deu o filho dele para morrer por mim. Então eu tenho que dar alguma coisa para o meu Deus, tem que ser bom o negócio. E fui ensinando. Hoje eu tenho orgulho de ver como meu filho lida com oferta e dízimo. Eu tenho orgulho de ver. Na guerra, no trancos e barrancos, mas eu vejo o cara está lutando. Porque é isso, não é melhor do que ninguém. É como você, como eu, mas por quê? Não desprezou os princípios de Deus. É isso, gente. Nós erramos. A Bíblia diz que nossa prosperidade bíblica, financeira, em tudo que fazemos, colocamos a mão, somos prósperos, ela acontece por causa da nossa fidelidade. É próspero quem é fiel. E próspero não é quem tem mais dinheiro. Próspero é ter aquilo que os outros que têm dinheiro demais não têm. Às vezes tem um pobre perto de mim que ele é mais próspero do que um homem milionário que está querendo tirar a sua própria vida. Porque quem conhece a palavra e não despreza é próspero no deserto, no Everest, na caverna ou no palácio. Aonde colocar essa pessoa, a pessoa ela vai ter prosperidade. Quando você chegar na casa dela, ela vai ter. E eu não estou dizendo de rico, de pobre, porque existe também o rico que é próspero. Porque a riqueza, ela precisa experimentar prosperidade. Porque riqueza que não experimenta prosperidade é uma riqueza vazia.
Agora, uma pessoa que experimenta a riqueza, mas que no âmbito da prosperidade, as áreas da vida dela estão completas, é plenitude, gente. Então eu não posso errar nessa área, eu não posso errar com a palavra de Deus. 2, nós estamos errando quando nos comportamos de modo inadequado. Bota aí número 2. Nós erramos quando não nos comportamos de modo adequado. Estamos errando quando nos comportamos de modo inadequado. Quando nos comportamos de modo inadequado. Existe um comportamento exigido por Deus, sabia? Deus, pastor Salim, Deus exige da gente um comportamento. Deus exige da gente um comportamento no pensar. Por isso, Romanos, quando o apóstolo Paulo está ensinando sobre a importância de transformar a mente, na carta aos Romanos ele diz assim: transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Deus está exigindo? Sua mente tem que pensar direito. Eu exijo isso de você, eu sou Deus. Ele quer que a gente se comporte conforme a Bíblia diz, fugindo da aparência do mal. Ele quer que a gente se comporte assim. E agora? Ele fala assim: não se afaste da congregação. A Bíblia determina isso. Ele quer que a gente fique na igreja. Tem gente que negocia a igreja o tempo todo. Trabalha, eu sei. Eu já passei cada fase que eu não conseguia chegar na igreja. Nem, às vezes, 15 dias eu chegava no Brasil. Às vezes, quando eu trabalhava em algumas áreas no Brasil. E eu sei como é que é. A gente entende, mas tendo oportunidade de ir, gente, é um erro a gente ficar. Porque a Bíblia manda você ir para a congregação. Vai para lá. Porque é no corpo que a gente pega a saúde. É quanto mais perto do sangue que está passando, circulando em nós, mais saudáveis espiritualmente a gente fica. Porque tem alimento que está aqui que não é alimento de homem, é alimento que vem de Deus. Será que você está entendendo essa mensagem? Ela está pesada para você? Deus agita Elias, porque se escondeu numa caverna. Deus não gosta de gente que se esconde em caverna. Deus agita. Deus não quer esse comportamento de gente escondida. Jesus salvou você e ele fala: uma luz não foi feita para botar debaixo dela, escondida lá. Não pode, candeeiro não pode botar escondida. Isso não adiantou nada. Você foi transformado por Jesus para brilhar onde você estiver. Então, você não pode ficar em caverna. A vida é com dores, é com luta, é com tudo, mas sai da caverna, vamos embora, vamos caminhar. Não pode. Deus repreende Davi porque despreza o comportamento de um rei. Tinha que estar na guerra, ficou em casa. Pecou porque ficou em casa. Trouxe desgraça sobre a sua casa. Então erra porque se comporta errado. Se comporta errado, na hora errada. Não era para estar em casa, era para estar na guerra. E porque ficou em casa, cometeu pecado. A própria Bíblia diz isso. Jesus fala: Pedro, o que você fez, Pedro? Pedro vai e corta a orelha do soldado lá. Aí Jesus vai e cura a orelha do soldado. Por quê? Porque Jesus não queria que ele se comportasse assim. Por que isso, rapaz? Não somos de guerra não, rapaz. Não somos de guerra não. Os discípulos chegam em Samaria e dizem: Senhor, vamos fazer cair fogo do céu, porque eles não deixaram a gente entrar aqui. Que olharam para nós e disseram que a gente estava com o rosto como se estivesse indo para Jerusalém. Mas na verdade a gente só quer uma estadia. Aí, mestre, você quer que a gente ore aqui agora? Ih, que são abusados, né? A gente ore, eles são os caras. Aqui a gente ore aqui, casa, fogo do céu. Jesus, de que espírito são vocês? Porque não é esse comportamento que eu quero. Tem comportamento que Deus não quer. Tem comportamento que a gente tem na igreja que Deus não quer. Tem comportamento que a gente tem na família que Deus não quer. E a gente erra, gente. A gente erra. E Deus não quer. Nós erramos quando só queremos falar e não queremos ouvir. Porque falar é bom. E ouvir às vezes dói. Mas tem que ouvir. Nós erramos quando nós colocamos, e nós estamos vivendo um tempo assim, das pessoas dependentes, penduradas emocionalmente nas outras. Eu nunca vi, gente. Nós erramos quando colocamos a nossa dependência emocional nos outros. Porque ninguém me visita, porque ninguém fala comigo. Porque gente, se alguém porventura não quer fazer mais comigo, eu vou continuar vivendo. Se eu tiver que ficar lá no deserto, eu e a Ana Cláudia, ela só não pode me... Ela não vai me abandonar. Então eu fico com ela no deserto. E ela aí, ué. Porque eu não posso ficar pendurado em ninguém, gente. Eu não posso ser refém de ninguém. Eu só caminho se for comigo. Se não for comigo, eu estou na igreja porque ele está. Porque se não estiver na igreja, eu também não estou. Ou então, uma dependência emocional
que descarrega todas aquelas carências. Como diz pastor Léo, a carência é a mãe de todas as ofensas. Nosso pastor sempre fala isso aqui. Eu admiro muito isso aí. A nossa carência é a mãe de todas as ofensas. A gente está carente, a gente quer se pendurar nas pessoas, aí começa. É porque ninguém olha para mim, porque ninguém fala comigo, porque nessa igreja aqui, porque essa igreja... Rapaz, quanta coisa boa Jesus já fez na sua vida, você está carente. Na verdade, você está carente. Eu estou carente, a gente quer lançar nossa carência em cima dos outros. Não, a gente erra. Porque não é esse comportamento que Deus quer. Não é esse. 3, bota na tela. Caminhar final. Erramos quando desprezamos os pequenos detalhes. Muito da nossa vida está entrando em rota de colapso e fracasso, porque nós estamos olhando só para as coisas grandes, estamos desprezando as coisas pequenas. Tem um texto da Bíblia, de Zacarias, no capítulo 4, verso 10, diz assim: não desprezem os pequenos começos. Olha Deus dizendo, hein? Porque assim, Yara, é quando começa que a gente aprende. Eu hoje não cometo mais os erros que eu cometia quando eu tinha 20 anos de idade. Porque lá no começo, eu tinha que aprender e aprendi. E benditos somos nós que aprendemos quando ainda temos tempo. Porque tem gente que passa a idade e continua cometendo os mesmos erros de 20 anos de idade. Então assim, tem coisa que é pequena do começo, são pequenos detalhes que a gente despreza. Algumas coisas na vida são grandiosas, gente, e elas requerem a atenção da gente, por causa do tamanho, da visibilidade, são coisas grandiosas. Mas tem coisa pequena, gente, que a gente despreza. Sabe o que eu chamo isso? O óbvio que a gente ignora. Tem muita coisa óbvia que a gente ignora. Quer ver? Quando você vem cantar na igreja e você fica conversando lá fora, no momento da adoração da igreja, é um pequeno detalhe que você está perdendo. É um óbvio que você está ignorando. Você está perdendo o ambiente espiritual que Deus está promovendo através da adoração. Deus gosta de ser adorado e exaltado, tanto que Ele tem anjos que adoram Ele continuamente. Então, quando a igreja separa o tempo para dizer, eu te amo e eu te adoro, eu vou cantar e adorar o teu nome, agrada o coração dele, gente. Agrada o coração dele. Então, só que alguns desprezam. Deixa acabar o louvor, aí eu entro. Não é assim. O pastor falou para orar, o pastor falou para ler a Bíblia, mas não é bem assim. Nós estamos desprezando princípios e detalhes que são fundamentais para quem quer viver com Deus. Deus atua, gente, no campo dos pequenos detalhes também, não é só dos grandes, não. Ele é o Deus que faz tudo o que Ele fez com o Egito, com Israel, mas é o Deus também que olha para o menino que tinha 5 pães e 2 peixes e opera um milagre através daquilo. Deus não pegou o dono de um restaurante, falou, chama esse homem aí que tem bastante comida, eu vou multiplicar essa comida do restaurante. Não, ele pegou, o que tem os meninos? Só tem esse menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Então, me dá isso aqui. É com isso aqui que vai acontecer, porque Ele é o Deus dos pequenos detalhes também. Ele gosta disso, gente. Ele gosta de fazer assim. Existem coisas pequenas que nós desprezamos. Quer ver? Um instante de gentileza. Isso é gentil, gente. Gentil. Um abraço. Abraçar é bom, gente. Depois do Covid, passou o Covid. Rapaz, quer ver eu ficar, mas eu fiquei mal. Foi no Covid, não poder abraçar uma pessoa. Eu chorei. Pastor desse não gosta, pastor desse. Nós somos Ferreira. Ferreira gosta de abraçar as pessoas, nós somos assim. Ferreira gosta de abraçar a pessoa. Fui criado assim também. Um abraço. O calor de uma pessoa, com respeito, respeitosamente. Você abraçar uma mulher, respeitosamente, claro. Mas é bom a gente dar um abraço a uma pessoa. É tão bom, gente. O calor humano. Porque depois que a gente vira aquela coisa que a gente vai pro pó, acabou. É bom a gente abraçar. É bom a gente perguntar para alguém. Uma simples pergunta. Fez muito bem, pastora Jaleia, de abraçar a Yara. Fez muito bem, é isso mesmo. Isso é bom. Aquela simples pergunta assim, como é que você está? Gente, é um pequeno detalhe. Como é que você está? Você sabe a importância disso para algumas pessoas? É muito grande. Você chega aqui na igreja, como é que você está, Márcia? Hoje eu não estou muito bem. Mas é um sinal de que eu me preocupei de alguma forma. Como é que você está? De vez em quando a gente chama alguns aqui, como é que você está? Não estou bem não. Ou estou passando uma... Então eu estou com você. Como é que você está? Pequenos momentos. Um telefonema, uma mensagem.
Parabéns para você. Eu sou uma pessoa resolvida com essa coisa de aniversário, de parabéns. Né? Mas a gente sabe quando uma pessoa... Tem gente que fala, rapaz, o cara me deu um parabéns. Eu entendo também, a gente entende também, tem que entender. Porque faz parte. É um detalhe que faz parte. Um gesto carinhoso do marido com a esposa. Lá em casa meus filhos foram criados vendo eu dar carinho à minha esposa. Lá em casa eu dou carinho, aperto, abraço, beijo. E ela a vida toda assim. E eles viram isso, cresceram assim. Tem que ser assim. Esconder nada. É um gesto, um pequeno detalhe faz toda a diferença. Um gesto de gratidão, gente. A pessoa não quer nem o que ela fez por você. Ela só quer um gesto pequenininho de gratidão. Que às vezes a pessoa faz uma coisa por você, aí você fica assim, meu Deus, como é que eu vou retribuir? Aí você fica tentando ver alguma coisa na medida para retribuir, mas às vezes não tem como, porque o que ele fez foi muito especial. Aí como é que você faz? É um gesto de gratidão. É o mínimo. Pequenos detalhes. Honrar alguém que está em posição superior de autoridade parece pequeno. Você acha que eu honro o pastor Léo, que é o pastor dessa igreja? Eu trabalho como ministro de experiência de muitos anos e debaixo da direção, de autorização dele. Por que eu honro o pastor da igreja? Que eu sou um bajulador? Que a gente agora tem que ficar homens. Até porque se ele me pedisse isso, eu ia dizer para ele, não faço com você porque eu não sou bajulador. Mas eu tenho que honrar. Porque a honra é um gesto pequeno, mas que tem uma colheita enorme, gente. Quando você honra uma autoridade, seja do pastor, seja do governo, seja dos pais, você honra uma autoridade, Deus te dá uma colheita extraordinária da honra. A própria Bíblia diz o único mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, e se prolongarão, teus dias vão ser mais longos. Quem quer viver mais aqui? Quem quer viver muito? Pois é, se ainda tem oportunidade, honre seus pais, honre seu pastor. Aprecie aqueles que receberam autoridade, porque fazem por amor e fazem porque foram chamados, determinados por Deus. Gente do céu, Deus se agrada da semente da honra, por isso tem que ser plantada. 4 e último lugar, a gente termina. Coloca na tela. Em que nós erramos? Erramos quando usamos desculpas no lugar de atitudes. Quem já cometeu essa falha? Eu já cometi. A gente dá uma desculpa enorme para fugir de uma atitude. Lucas capítulo 14 tem a parábola de um banquete que está acontecendo. Aí o dono da casa manda chamar todo mundo e ninguém vem e começa a dar desculpa. Desculpa que vai ver o campo, vai ser um monte de desculpa. Aí a Bíblia diz assim, tem uma parte do texto, assim: o servo voltou e informou a seu senhor, Lucas 14, lá perto do verso 20. O servo voltou e informou a seu senhor que tinham dado desculpa. Olha a Bíblia o que fala, gente. Olha, isso é Bíblia. Ele, o Senhor, ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas e becos da cidade, convida os pobres, aleijado, manco, vai trazendo todo mundo. Ficou furioso. E aí eu aprendi, isso aqui é Deus. Porque foi o próprio Jesus ensinando uma parábola. Ele compara ao Senhor. Eu falei, Deus não gosta de desculpa. Deus não gosta. Pastor Celinho, Deus não gosta de desculpa. A gente dá desculpa até para Deus, mas Deus não gosta. Ele não gosta. Ele fica o quê? Fúria. Por quê, gente? Olha só. Desculpa é elemento procrastinador. Eu sou de formação jurídica. Tem umas palavras assim que eu guardei, né? É bonito, não é isso? É palavra que eu guardei. Por exemplo, essa semana que passou, eu estava ouvindo uma psiquiatra falando sobre o fenômeno da procrastinação, que é o que estamos vivendo nesses últimos dias. As pessoas estão procrastinando. O que significa isso, pastor? Procrastinar é empurrar aquilo que deveria ser prioridade hoje. Empurrar o que deveria ser prioridade agora. Então, o ser humano está ficando procrastinador. Por quê? A psiquiatra diz: o celular é um elemento de procrastinação. Você está trabalhando, daqui a pouco entra uma mensagem. Aí você para o que você está fazendo para poder ver a mensagem. Você está procrastinando, porque você está deixando a prioridade para olhar um supérfluo, a não ser que seja para o trabalho.
Eu vou ver rede social. Aí você passa 1 hora vendo rede social e esquece de fazer coisas dentro de casa ou no seu trabalho que você poderia ter feito nessa 1 hora que você está na rede social. Aí nós estamos vendo o fenômeno da procrastinação. Isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Não agrada a Deus, gente. Você quer saber? Não agrada a Deus. Porque Deus não gosta desse negócio de desculpa. É agora, tem que ser feito. Se é prioridade, tem que ser feito. Ó, a desculpa é um elemento procrastinador, que é para empurrar para frente as prioridades. É um elemento procrastinador das coisas boas. A gente vai empurrando, vai perdendo. Quanto mais você empurra, mais você perde. Muitas vezes nós damos desculpas para determinados progressos da nossa vida. Poderia estar progredindo mais, mas fica dando desculpa. Vai na rota errada. Nós damos desculpa para nos isentar da obediência de Deus. Você sabia que tem gente que diz assim: eu não dou dízimo porque não está no Novo Testamento? Quem disse? Porque a minha Bíblia tem. Porque eu aprendi e eu estudei. Mas sabe o que é isso? É desculpa procrastinadora. Porque resolveu dar desculpa. E vai convencer uma pessoa dessa. Eu já perdi até a esperança. Eu não convenço mais esse tipo de gente. Por quê? Porque quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. Então, se você não quer, é com você. Usando esse exemplo, não é porque é a coisa mais importante, mas tem gente que procrastina áreas espirituais da sua vida. Por exemplo, Deus chamou você para o ministério, está empurrando, está procrastinando, está perdendo a oportunidade de ser um instrumento nas mãos de Deus. Tem gente empurrando, jogando para fora um chamado tão lindo que Deus deu, porque está empurrando com desculpas. Não é para fazer isso. Tem gente dando desculpa, lançando a confiança nos outros. Foi ele, foi ela, a culpa é dele, a culpa é dela. Não podemos fazer isso, porque nós erramos quando nós agimos com as desculpas no lugar das atitudes. Eu errei, é comigo o negócio, eu vou consertar isso aí. Tem que ser assim, gente. Nos desculpar em vez de consertar, está errado. Eu conserto e não me desculpo. Procrastinar, gente, é empurrar as prioridades com desculpa. Aí tudo que poderia acontecer de consequência boa na sua vida, que você empurrou, deu desculpa, vai sendo colocado lá para frente. Pode ser que nunca mais você veja. Gente, a gente erra muito. E essa mensagem é para que você e eu não cometamos os erros. Agora, pastor, mas o senhor falou de erros e dos acertos. Muito simples. Eu te dei 4 lições para a gente pensar um pouquinho. Inverte elas. Então, em vez de errar nessas áreas, passe a acertar. Acerte nelas. Bota número 1 para mim. Para eu terminar aqui agora. Bota número 1. Bota número 1 aí. Olha o número 1. Estamos errando quando desprezamos os princípios de Deus. Vamos mudar esse estamos errando e botar estamos acertando, para a gente terminando? Vamos lá. 1, 2, 3. Não, desse jeito vocês leiam, eu vou chamar aqui um leitor. 1, 2, 3. Dois. Espera aí, agora vocês estão muito acelerados. Estamos errando quando nos comportamos de modo inadequado. Vamos lá. Troca estamos errando por estamos acertando. Vamos lá? De modo adequado. Ainda bem que tem gente inteligente aqui. 3. Erramos quando desprezamos os pequenos detalhes. Acertamos quando não desprezamos os pequenos detalhes. Um gestinho de pequeno, rapaz. Pegar da mão. Pronto. 4. Erramos quando usamos desculpas no lugar de atitudes. Vocês são inteligentes demais. A nota 10 para vocês. Dá um aplauso aí para Jesus. Dá um aplauso aí para Jesus. É um aplauso por vocês e para Jesus. Eu termino com Salmo 19. Termino aqui. Salmo 19 diz assim, verso 12. Quem pode entender os seus erros? Quem pode analisar os seus erros? É o que a Bíblia fala. Quem pode entender? Quem pode analisar os seus erros? Aí ele faz uma oração. Yara, a oração que o salmista faz no Salmo 19, verso 12, é assim, ó. Primeiro ele pergunta, quem pode entender os seus erros? Quem pode analisar o seu próprio erro? Quem? A oração dele, Senhor, expurga, tira de mim os erros que eu não
os erros que estão ocultos, as coisas que eu poderia evitar. Tira de mim, Senhor. Que é a fórmula? Está na palavra de Deus. Quanto mais você fica perto de Deus, mais na plenitude você anda. Que Deus abençoe a sua casa todos os dias. E lute para não errar, porque não é fácil. Mas está lutando junto. A igreja de pé.